David Ogilvy escreveu um livro lá e deixou algumas coisas. Tudo que você quiser saber de publicidade, lê o David Ogilvy, dá o contexto. Ele escreveu aquilo na década de 60. Se botar o contexto de hoje, é tudo absurdamente contemporâneo. Ele fala de 8 hábitos das comunidades mais criativas. São 8 hábitos. E eu estou puxando isso agora de novo para dentro da agência, porque é sobre isso. Então, eu não sei se eu vou lembrar os 8, eu vou tentar repetir aqui. Mas um deles é a persistência, que é o que nós estamos falando aqui, da resiliência. Por quê? Porque uma ideia boa vai tomar tinta, pode não gostar, ele pode falar que escuta, vê o que o cara tem para dizer, dá aquela mexida. Teve ideias que a gente fez que demoraram 2 anos para sair. Não é. Porque assim, olha, esse copo d'água aqui é legal. Você fala, não dá para você. Tá bom, desisti, então não quero mais copo d'água, vou pegar a garrafa. Não, tu acredita nisso? Resiliência e persistência é um hábito. Curiosidade é outro. Por quê? Porque a gente tá até falando um pouquinho aqui fora. Cara, a gente tá cada vez mais vivendo na bolha. Aqui, ó, João acabou de responder. Pai, só para deixar claro que eu limpo, tá? Aí, ó, tá. Salve, João. Salve, João, né? E o segundo hábito é a curiosidade. Por que é tão difícil ser curioso hoje? Porque tu vive numa bolha. O algoritmo de tudo te traz a bolha, mais da bolha. É a caverna de Platão, né? E você acha que o mundo é aquela bolha. Então, outro dia eu estava falando, eu falei, cara, eu preciso de gente na agência que vocês saibam que a gente precisa ser a agulha para furar essas bolhas, cara. De novo, é sobre reconhecer as diferenças e entender a posição do outro. O que a gente mais fala e que a gente mais diz que o mundo está polarizado, que as pessoas... Claro, porque as pessoas só reconhecem as suas bolhas, elas não conseguem criar ponte entre as diferenças. E quando você fala em polarização, parece que a gente está no meio e você tem que... E a curiosidade está na base disso aí, porque assim, a gente estava falando assim, como é que a gente mostra lá, levar a galera do Flow para fazer uma apresentação lá na agência, para falar com todo mundo. Outro dia teve o Buiu, o pessoal do GR6 do funk, que também, sabe? Para sacudir. A bolha não é só a Zona Sul, Zona Oeste, a Vila Madalena, São Paulo. É mais do que isso, é outro estado. Então, assim, tá, a gente fala de diversidade, a gente fala de tudo isso, é importante, mas esse background, esta saída de bolha, seja ela qual for a sua bolha, é fundamental para o que a gente faz. Não só para você pensar diferente, aceitar as diferenças e para criar coisas. Porque criatividade nada é do que você juntar 2 coisas que ninguém juntou, que já existem, e tirar uma outra coisa dali. A tal da combinatividade. É combinatividade, exatamente. Com um propósito, para fazer alguma coisa, que tenha um objetivo, que tenha clareza, é sobre contar uma história. Então, assim, eu falei da persistência, falei da curiosidade. Não tem um lance de intuição também? Tem playfulness, que é comemorar. A gente comemora muito pouco, cara. É verdade, A gente comemora muito pouco as pequenas vitórias. Deveria, E para autoestima no dia a dia, você fala assim, não, eu só vou comemorar por quem ganhou. Não, cara, mas ganhou um negócio aqui, alguém fez, comemora. Então, o tal do playfulness. Ser um pouco mais solto é importante. O free spirit, que eu acho que também é uma outra coisa que é um pouco... A intuição é fundamental, é o 5º aqui. Idealismo. Me ajuda agora, eu cheguei no 6 aqui. Diversão, intuição, liberdade de espírito. Ludicidade. Candura. Persistência. Candura. Candura, na verdade, aqui é transparência. É poder falar da real. Que é a franqueza. Que é super importante isso. E hoje em dia é tão difícil essa parada. Porque assim, tudo bem você não gostar. Tudo bem você me dizer alguma coisa que eu acho isso e você acha aquilo. E as pessoas têm medo. E para o nosso trabalho é fundamental. Cara, a melhor coisa é chegar num cliente que fala assim, achei isso ruim por causa disso e disso. Estou pensando assim... Eu não vou fazer nenhuma crítica ao politicamente correto, a isso, aquilo. Não é sobre isso. É sobre as pessoas poderem ser francas e transparentes e ter opinião. Remover pedras, né? Acho que as relações, cada vez mais você vai deixando as pedrinhas ali, você vai evitando os conflitos que são necessários e depois, mesmo em reunião com o cliente, por exemplo, tem um conflitinho ali.
Se você evitar, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai explodir. Não, Então, assim, nada. Eu já errei muito na minha vida, porque eu achava que essas coisas demandavam agressividade, força. Você pode falar a mesma coisa de um jeito correto, de um jeito educado, de um jeito que o outro lado te escute, entendeu? E, de novo, o cliente ou a agência, a gente consegue construir. É o que eu estou dizendo assim, dá para construir em cima das diferenças. O que eu acho que hoje as pessoas perderam isso. Ou você concorda comigo, ou você discorda de mim. Se você discorda de mim, eu te odeio. Se eu não concordo com você, você me odeia. E a gente não chega em lugar nenhum. fato. Né? E às vezes os interesses são os mesmos. Não, digo normalmente deveriam ser. É, né? os objetivos são os mesmos, só que é o como, né? Então, assim, e a gente está batendo um pouco nisso de hábitos, porque realmente transforma. Essa galera toda que tá com a gente lá, tem muita gente que está comigo há muito tempo, tem gente que passou pela Ogilvy. A Ogilvy é uma escola, sempre foi, tem muita gente boa que passou por lá. E é muito legal ver essa geração aí de 2013, 14, 15, 16, onde a gente ganhou tudo. Foi a primeira vez na história da Ogilvy, no mundo, que foi uma agência do ano em Cannes. A Ogilvy do Brasil ganhou isso lá. Então, lá na Copa do Mundo, na Champions da publicidade, a Ogilvy Brasil foi a número 1. Cara, com Dove Sketches, com trabalho para Coca-Cola, com trabalho... Então, assim, é bacana fazer isso. É bacana também criar coisas para... A gente faz muito isso também para ONGs e para causas, para conscientizar. A publicidade faz isso. A gente sabe contar histórias. E se a gente trabalha a criatividade para contar um propósito de uma marca, para vender... Se não tem um propósito e não tem um problema para ser resolvido... É outra coisa, é arte. Eu não estou falando da expressão do artista. O cara vai lá para a Bienal, vai fazer outra coisa. O que a gente faz é igual o marceneiro que fez essa mesa aqui. Tem uma razão de ser, tem um propósito e é a serviço de alguma coisa, para contar alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa noção também, que a publicidade não pode ter esse glamour ou essa... Como publicitário para falar de publicidade. Eu vou vir aqui falar de publicidade, que é o que eu vivo. Teve uma época que o Brasil, principalmente aqui no Brasil, tem muito isso. Tem um publicitário falando de todas as coisas, tem opinião sobre tudo. Ah, sim, E nessa fase de podcasts e afins, todo mundo tem opinião. Eu costumo falar assim, eu tenho opinião do que eu faço e o que eu vivo, que é publicidade. O resto eu posso ter a sensação de eu não vivo aquele negócio. Eu posso ter opinião sobre como é ter filho, criar filho, porque tenho 3. Maria, João e Clara. Então, assim... eu vivo aquilo, eu estou dentro daquilo. Daí eu posso emitir uma opinião. Agora, o resto eu tenho sensações, porque a pessoa, eu li tal coisa, ouvi dizer tal coisa. Então a gente tem que ter cuidado. Intuição também, né? Mas eu acho que assim, falar dos hábitos, porque a gente é resultado. A gente o que a gente faz é resultado dos hábitos que a gente tem. É bizarro, né? Então, sei lá, falei pra caralho. Não, né? é legal. Puta que Eu Eu tenho dúvida.